Noite. Nós vamos falar sobre o capítulo 6, que é a escola cognitiva, a formulação da estratégia como processo mental. Os componentes do grupo são Milena, eu, Rafael e o Vitor. Bem, a cognição como confusão, os estudiosos, eles, fascinados pelas peculiaridades do modo como os indivíduos processam as informações para a tomada de decisões, em especial, eles identificam os viés e distorções que eles apresentam. Herbert Simon, que foi um cientista político, ganhador de um prêmio Nobel de Economia, popularizou a noção de que o mundo é grande e complexo, ao passo que, em comparação, o cérebro humano e sua capacidade de processamento de informações são altamente limitados. Assim, a tomada de decisões torna-se menos racional e mais um esforço vão para ser racional. Ainda sobre esses vieses de julgamento, surgiram novos caminhos da compreensão de como esses vieses influenciam a tomada de decisão. Alguns dos principais resultados encontrados foram a busca de evidências de apoio, a ancoragem, a incoerência, subestimar a incerteza, o conservadorismo, a percepção seletiva e etc. Com tantos viés diferentes, confrontando os tomadores de decisão, a criação de estratégias que não sejam distorcidas por esses vieses parece irremediavelmente difícil. Na prática, os autores Das e Teng sugerem que os tomadores de decisão resolvam esse problema neutralizando os vieses associados com sua abordagem específica do processo de estratégia. Um exemplo seria os gerentes que seguem processos de decisão racionais e sistemáticos devem estar cientes da probabilidade de serem pegos pela ilusão desse controle. E a cognição como processo de informações, além dos viés em cognição individual, estão os efeitos de se trabalhar no sistema coletivo para processar essas informações, que é denominado organização. Os gerentes são trabalhadores da informação. Eles satisfazem suas próprias necessidades de informações, bem como as de seus colegas e dos outros ao seu redor. Essas informações elas ficam sujeitas a todos os viés citados anteriormente. Os gerentes acabam se tornando prisioneiros de suas organizações de processamento de informações. Essas organizações elas acabam sendo operadas essencialmente segundo os mesmos princípios. O processo de informações começa com atenção, prossegue com codificação, passa para armazenagem e recuperação, culmina na escolha e termina na avaliação de resultados, como podemos ver, como podemos ilustrar na figura a seguir. Aqui temos o nível organizacional, com informação estratégica, significados comuns, a construção estruturada, a socialização e a decisão. Bom, olá a todos. Meu nome é Vitor e fiquei com a parte de cognição como mapeamento. O pré-requisito para a cognição estratégica e a existência de estruturas mentais para organizar o conhecimento se dá através de algumas utilizações de ferramentas que facilitem ainda mais essa construção dessa ideia. O mapa se encaixa diretamente nesse fato, pois ele pode ser utilizado como uma ferramenta de norteamento. O mapa significa navegação por meio de um terreno confuso com algum modelo representativo. E é basicamente a representação de percepções de o que as pessoas esperam ver ao chegar naquele determinado objetivo. E como já dizia o próprio autor, fala que é melhor ter uma representação mental errada, você tem um mapa errado, de uma ideia errada, mas que é melhor do que não ter nada, porque pelo menos essa vai servir como estímulo para encorajar a ação. Esses tipos de mapa cognitivos, existem dois tipos, os mais conhecidos e utilizados, que são os esquemáticos e os causais. Os mapas de esquema são grande quantidade de dados, representam conhecimento em diferentes níveis e possibilita a criação de quadros complexos a partir de dados rudimentares. E os causais são os mais gerais, que são utilizados e detalham relações entre ofertas, demanda, preço, oportunidade e etc.
Bom, cognição como realização de conceito, como a gente já viu no tópico anterior, a criação e utilização de mapas é vital para a compreensão da formulação da estratégia. Ou seja, a geração dessa estratégia é a realização do conceito. E grande parte dessas ideias de desenvolvimento mental de estratégia podem ser vistos com as principais ferramentas do ser humano, que é a percepção visual, que é você criar uma imaginação, criar um alvo para atingir um determinado objetivo com percepções visuais. O processamento paralelo de dados, a síntese criativa, que é como o autor fala como exemplo no livro, que é a invenção da câmera Polaroid, que começou com a simples indagação da filha do criador de por que ela não poderia ver aquela foto que o pai tinha tirado dela e por que ela não poderia ver na mesma hora. E daí ele se instigou ele, fez com que ele desenvolvesse a câmera Polaroid, que revolucionou o modelo de câmera do seu tempo. E uma das principais é a intuição, que é com base com um conglomerado de conhecimento, você acaba sendo intuitivo de uma maneira não consciente, mas que é acessível ao seu pensamento consciente. Boa noite. Eu vou começar a explicar um pouco a cognição como construção. Existe outro lado da escola cognitiva muito diferente. Ela vê a estratégia como interpretação, baseada na cognição como construção. Para os defensores dessa visão, o mundo lá fora não motiva o comportamento aqui dentro. Se fosse assim mesmo, como a gente explicaria estratégias que mudam o mundo? De onde essas estratégias viriam? Para a visão interpretativa ou constitucionalista, o que há de dentro da mente humana não é a reprodução do mundo externo. A mente impõe uma interpretação sobre o ambiente. A mente, ela constrói o seu mundo, ou seja, a mente tem própria mente. Os que defendem essa ideia são os constitucionalistas sociais, e para eles a realidade externa, com todos os ricos detalhes, só existe na nossa cabeça. Os construcionistas devem muito à revolução filosófica. Essa revolução chegou à psicologia em um trabalho chamado Uma Teoria de Brincadeira e Fantasia, de Gregory. Gregory ele observou alguns macacos brincando em um zoológico e indagou como eles conseguiam interagir entre si. Eles se entendiam. Ele sugeriu que a resposta desse enigma era a ambiguidade daquilo que ele chama de estruturas. Por exemplo, a estrutura de isto é brincadeira permite que o macaco distingua gestos do que são e o que não são brincadeiras. Isso vale também para os seres humanos, só que nós temos enormes quantidades de estruturas. Agora eu vou explicar um pouco sobre a estrutura psicológica. Ela executa uma função semelhante à de um quadro. Ela resolve a ambiguidade entre o que está dentro e do que está fora, entre o que é real dentro do contexto de interação entre o espectador e o que não é. Segundo Gregory, essa estrutura tem seguintes propriedades. São exclusivas, ela inclui determinadas mensagens dentro de uma estrutura e outras mensagens são excluídas. Elas são inclusivas, ou seja, ao excluir determinadas mensagens, outras são incluídas. Ela está relacionada àquilo que chamamos de premissas e é metacomunicativa. A visão construcionista, ela tem uma premissa muito forte. Nenhuma organização vê um ambiente. Em vez disso, as organizações constroem a partir de informações ricas e ambíguas, nas quais até mesmo categorias básicas como dentro e fora podem ser muito distintas. Falando um pouco sobre a competição e cognição. A competição ela apresenta um desafio intrigante para a escola cognitiva. À primeira vista, nada é mais objetivo do que a competição. Se seus rivais fazem produtos melhores e mais baratos, você deve reagir ou acabará saindo do negócio. Mas alguns especialistas dizem que a interpretação do que seus rivais estão fazendo só é objetiva em retrospecto. As premissas da escola cognitiva. A escola
cognitiva é uma escola de pensamento e suas premissas são: a formulação de estratégia é um processo cognitivo que ocorre na mente estrategista. As estratégias emergem como perspectivas que moldam a maneira de como as pessoas lidam com informações vindas do ambiente. Essas informações elas fluem por todos os tipos de filtros antes de serem decodificados pelos mapas cognitivos. E como conceitos, as estratégias são difíceis de se realizar em primeiro lugar. Quando são realizadas, elas ficam consideravelmente abaixo do ponto ótimo e, subsequentemente, são difíceis de mudar quando não são mais viáveis. A escola é caracterizada mais pelo seu potencial do que por sua contribuição. O processo de formulação da estratégia também é fundamentalmente cognição, particularmente na realização das estratégias como conceitos. Mas a administração estratégica ainda precisa ganhar o suficiente da psicologia cognitiva. Ou a psicologia cognitiva ela precisa resolver as questões de maior interesse para a administração estratégica, em especial como se formam os conceitos na mente de um estrategista. Seria útil também não só saber como a mente distorce, mas também como ela é capaz de interagir a uma diversidade de informações complexas. A ala construcionista dessa escola ainda não respondeu outras perguntas, mas pelo menos as reconheceu, expondo fenômenos que podem ajudar essas explicações. Apesar das suas deficiências, a ala subjetiva lembra-nos de que a formulação de estratégia também é um processo mental de que coisas engraçadas podem acontecer no caminho à estratégia. E também nos lembra que os estrategistas variam seus estilos cognitivos. Nesse sentido, a escola cognitiva também é menos determinista do que a de posicionamento e mais personalizada do que a de planejamento. Essa escola também chama atenção para determinados estágios no processo de formulação de estratégia em especial. Período de concepção original de estratégia, período de estratégia, período de reconvenção das estratégias existentes e período de apego pelas organizações, os estrategistas existentes devido às fixações cognitivas. Acima de tudo, a escola cognitiva diz que precisamos compreender a mente humana a fim de entender a formulação de estratégia.